Olá pessoal, aqui é Evandro Lima, sou analista da corretora Rico. Estou aqui novamente, hoje é dia 13 de outubro e eu queria conversar. O mercado está fechado hoje, estamos no meio do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira aqui do Brasil, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o fechamento do Ibov na quinta-feira. Ontem não tivemos pregão por aqui, o mercado funcionou lá fora e as expectativas para a próxima segunda-feira. Bom, vamos aqui na parte gráfica. Então vamos lá. Na quinta-feira, todos vocês se lembram, nós tivemos um fechamento bastante positivo. O Ibov novamente mostrou vontade mostrou uma boa reação, querendo partir para cima e uma expectativa de retomada da tendência de alta. Na quinta-feira, nós estivemos bem descolados do Dow Jones, enquanto o Dow Jones fechou na mínima do dia, deixa eu só pegar aqui rapidamente o Dow Jones. Vamos lá. Fechou praticamente ao nível de 13.330, até um pouquinho abaixo desse suporte, mas que é um valor médio, 13.326, exatamente na mínima do dia. O nosso Ibov ele trabalhou o dia inteiro descolado lá com o Dow Jones, como eu comentei, e bem alinhado com a Europa. Até fez um comentário, ele trabalhou a lá Europa na quinta-feira. Então tivemos um descolamento positivo a nosso favor. Agora, na sexta-feira, ou seja, no dia de ontem, o que aconteceu lá fora? A Europa ela cedeu, em média, mais ou menos 0,7%. Vocês podem ver aqui no site da DVFN tem um balanço geral aqui do desempenho das bolsas mundiais. Então, a Alemanha, por exemplo, perdeu 0,68, a França 0,72, Inglaterra 0,62, tem outras bolsas também, mas essas daqui eu considero as três principais da Europa, em média 0,6, 0,7% de queda. Bom, e nós estivemos fechados. Se nós formos na segunda-feira fazer um ajuste devido a esse descolamento em relação à Europa, de cara já daria uma expectativa negativa mais ou menos nessa proporção 0,6,07. E o que aconteceu com o Dow Jones no dia de ontem? O Dow Jones ele apresentou bastante volatilidade, ele oscilou ora acima desse suporte de 13.330, ora abaixo, e ele acabou fechando praticamente no mesmo nível do suporte, 13.328,8. Como isso daqui é um valor médio, eu não considero esse suporte aqui como rompido. Ele ainda tá testando esse suporte aqui. Por esse primeiro suporte que ele perdeu na... Deixa eu ver aqui, quinta-feira, na última quarta-feira, quando ele perdeu 13,367, ele acionou de cara um topo duplo, que é essa figura aqui em formato de M que vocês podem ver, só que daria uma expectativa de correção bastante acentuada. Eu falo correção por quê? Porque o Dow Jones ele permanece em tendência de alta com topos e fundos ascendentes, tem um suporte principal em 12.980, então qualquer correção mais forte acima desses 12.980 ele ainda manteria a sua tendência de alta principal. Mas por conta desse M aqui dá uma expectativa de queda maior. Porém, embora ele tenha perdido esse suporte de 13.367, tinha esse suporte logo em seguida 13.330 e ele mais ou menos ele está conseguindo se segurar nesse patamar. Então, em tese, esse M ele vai ser realmente acionado se ele perder os 13.330. Se ele conseguir se manter e reagir positivamente, ele ainda pode retomar aqui essa tendência de alta principal. Agora, o que aconteceu na quinta e na sexta? Na quinta-feira, ele fechou aqui na mínima do dia. Agora, isso, se eu analisar esse candle individualmente, isso aqui poderia ser tomado eventualmente como um sinal de fundo. Seria o que? Seria um martelo invertido. Particularmente, eu prefiro mais, acho uma figura de força mais importante, o martelo normal, que seria essa parte do corpo aqui acima da sombra, mas isso também seria uma sinalização de fundo. E na sexta-feira, praticamente, ele repetiu essa formação aqui de expectativa de fundo, também semelhante aqui a um martelo invertido. Agora, por que eu falo que na segunda-feira ele pode ser um dia bastante importante aqui para o nosso mercado? Bom, como nós trabalhamos na quinta-feira descolados do mercado americano, ajustados pela Europa, eventualmente o que pode ser? O que pode acontecer na segunda-feira? Ele pode querer
fazer esse ajuste aqui com a Europa, como a Europa cedeu em média 0,7%, fazer essa correção na abertura. Se nós tivermos uma abertura negativa na próxima segunda-feira, o que vai acontecer? Bom, de cara o Dow Jones vai perder realmente esse suporte 13.330 e vai começar a desenvolver esse M. E o que pode acontecer com o nosso Ibov? Bom, já teria um pequeno ajuste aqui, em torno de 0,7%, se ele for ajustar pela Europa, por conta do mercado de sexta-feira, que o Ibov não funcionou, esteve fechado, e mais alguma expectativa de queda na segunda-feira, isso pode forçar aqui a abrir com forte gap de baixa aqui, de repente já testando aqui os 57.600 e podendo até precipitar um pouco mais. Agora, se nós tivermos uma boa reação na segunda-feira, o mercado americano voltando para cima, eventualmente isso pode nos ajudar graficamente, até minimizando um pouco os efeitos da Europa, o pregão da Europa da última sexta-feira. Porém, no Ibov tem um dado que eu continuo bastante preocupado, que seria o quê? Seria a parte dos investidores estrangeiros. Eu tenho aqui, já comentei com vocês recentemente, a corretora, a Rico no caso, para os clientes da corretora, ela fornece aqui um informe diário com a movimentação do fluxo de investidores na Bovespa. Especificamente falando sobre os estrangeiros. Por que falando sobre os estrangeiros? Porque normalmente eles costumam sinalizar quando o mercado está para virar para alta ou virar para baixo. Isso daqui fica caracterizado com entrada ou saída de fluxo de estrangeiros. No mês de setembro, nossa bolsa que ela precipitou bastante, nós tivemos assim uma saída recorde de investidores estrangeiros. No mês de outubro, o que estava acontecendo? Timidamente a gente estava, começamos a iniciar o mês de outubro com fluxo crescente, aqui eu tenho a partir do dia 4 de outubro, mas não tenho aqui os primeiros dias, mas em torno de 200 milhões mais ou menos, esses valores aqui eles estão vezes 1.000. No dia 4, 463 milhões. Dia 5, 731 milhões. Já no dia 8, me acendeu aquela a luz amarela, por quê? Porque voltou a encolher o fluxo de estrangeiros. De 731 milhões caiu para 631 milhões. No dia 9, que foi o último dado que eu recebi, porque normalmente a Bovespa ela fornece sempre com 2 dias de delay, esse fluxo simplesmente despencou para 164 milhões. Então isso daqui começa a já trazer bastante preocupação, embora o último pregão ele sinalizou positivamente, mas por que os estrangeiros voltaram a sair? Será que o mercado tá para virar para baixa novamente, apesar que nós ainda temos aqui um suporte bastante importante e distante ainda, que seria os 56.200, ainda estamos em tendência de alta, porém essa correção aqui ela já se alongou demais. Aí eu procurei em outros sites também trazer um fluxo um pouquinho mais uma posição dos estrangeiros um pouco mais atualizada. Entrei nesse site aqui dadosdabolsa.com, onde eu tenho aqui, se eu pegar a Bovespa, eu vou ter o que? Os dados com 2 dias de delay. Porém, se eu pegar aqui a parte de futuros, contratos futuros, eu consigo ter uma posição mais atualizada sem delay. E o que eu verifico aqui na parte dos contratos futuros, pegando já a última posição do pregão negociado, ou seja, aqui no dia, especificamente, eu tenho a posição até o dia 11 de outubro, ou seja, o nosso último pregão. O que eu consigo observar aqui que me deixou mais preocupado ainda? Bom, vamos primeiro analisar aqui esse gráfico de pizza aqui. O que aconteceu aqui no último pregão? As vendas predominaram sobre as compras. Nós tivemos aqui da parte dos estrangeiros, que seria essa parte que ele toma quase 50%, 49% de vendas e 42% de compras, ou seja, teve um peso maior na venda. O que acontece nesse segundo gráfico também aqui? Vendas estão ganhando de compras.
Dá para a gente perceber aqui nesse gráfico de barras. E aqui, finalmente, o que me preocupa. O fluxo de estrangeiros, que até o dia, o dia 9, vai pegando aqui pela Bovespa. Ele, embora tenha encolhido bastante, ele ainda estava positivo. O que aconteceu aqui? Pegando a posição dos contratos futuros para o dia 11 de outubro, ele infelizmente aqui acabou virando para o negativo novamente. E o que aconteceu, por exemplo, ali eu tinha posição até o último dia 9. Dia 9 teve uma queda bastante acentuada do dia 8 para o dia 9 na saída de estrangeiros. O que eu observo aqui também? Do dia 9 para o dia 10, ele continuou caindo e caiu bastante, tanto que ele virou aqui novamente para o vermelho. Já estamos com fluxo negativo, e no último pregão aqui do dia 11 ele teve uma leve entrada de fluxo, mas muito pequena aqui, que não conseguiu reverter esse quadro negativo. Então, por esse aspecto aqui da parte de estrangeiros, ele chama atenção novamente, embora graficamente o Ibov no último pregão ele sinalizou muito positivamente aqui, com expectativa de romper 59.700 e finalmente retomar a tendência de alta, mas tem esses dois pontos que chamam a atenção aqui no caso do Dow, dele está perigosamente ali nos 13.330 pontos, e o Ibov aqui não funcionou na última sexta-feira. Teoricamente seria algum ajuste, já que ele seguiu o ritmo da Europa na quinta-feira, eventualmente poderia fazer algum ajuste pela Europa também do pregão de sexta-feira, e o Dow em cima desse suporte. Eu não sei como que o pregão vai abrir na próxima segunda-feira, espero que abra positivamente. Se abrir positivamente, isso daqui pode nos ajudar ou minimizar eventuais ajustes aí no próximo pregão. Agora, se ele abrir de forma negativa, realmente podemos até ter um gap forte e baixo. Espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade. E a parte dos estrangeiros saindo do nosso mercado também é uma coisa que preocupa bastante. Era isso que eu queria passar para vocês. Boa continuidade de feriado a todos, né? Segunda-feira eu estou de volta. Para quem quiser me acompanhar, eu estou lá na Rico com você, rico.com.vc. Sejam bem-vindos. Obrigado.